E aí, meu querido quinto ano? Vocês estão de boas? Vocês estão na paz? Tranquilidade? Então, pessoal, essa semaninha vocês estão tendo as atividades e nós vamos fazer uma breve recapitulação dos conteúdos que nós trabalhamos. Eu havia falado para vocês que apenas 2 capítulos serão cobrados. Apesar de serem apenas 2 capítulos, nós vimos que é muito conteúdo, é muita coisa. Então, esse vídeo aqui não vai ser muito grande, não vai ter por volta de uns 15 minutinhos. E aqui, pessoal, eu coloquei apenas os principais pontos, os principais tópicos que nós já trabalhamos. Nós já falamos muito disso aqui, né? Inclusive tem as aulas que estão gravadas, você pode assistir outras vezes, você vai ler o seu livro, né? Para estudar, para fazer a nossa provinha. Vamos lá. Não é porque é uma atividade online que vai ser uma coisa facinha não, tá? Vai ser no nível nosso mesmo do Vila Galileu. Então, pessoal, as primeiras décadas do século XX. Sabendo que nós estamos falando sobre a história do Brasil e nós vamos falar então sobre o Brasil na era da República. Depois que o Brasil deixou de ser um império, depois que o Brasil deixou de ser uma monarquia e passou a ser governado por presidentes. Galerinha, olha só. Cara, muitas tecnologias, muitas novidades mudavam a vida das pessoas. Então, quando o Brasil começou ali, os anos de 1900, 1910, a vida das pessoas começava a transformar muito rápido. Hoje em dia, para a gente é muito comum, mas se você pensar que há 120 anos, há 100 anos atrás, a eletricidade era algo muito novo, era uma novidade no Brasil. Os automóveis, né, tanto os carros particulares quanto os ônibus, os bondinhos elétricos, né, o telefone, o cinema, mudou muito a vida das pessoas, né? Então você tem uma série de transformações. Além disso, pessoal, as cidades estão começando a ficar cada vez mais populosas. As cidades cresciam muito, só que cresciam de um modo totalmente desorganizado. Não havia uma estrutura que pudesse, né, absorver essas pessoas. E muitas cidades brasileiras começaram a crescer de um modo muito rápido e totalmente desordenado, pessoal. Havia uma grande falta de saneamento básico, não havia água encanada, não havia tratamento de esgoto, as casas eram sujas, pouco ventiladas, as fábricas onde as pessoas trabalhavam também eram muito sujas, e isso fazia com que várias e várias doenças se espalhassem pela cidade. Muitas cidades brasileiras tiveram que ser reformadas, e elas eram reformadas para ficar mais parecida com as cidades lá da Europa, né? Para tornar essas cidades mais bonitas, expulsavam as pessoas pobres das áreas que eles queriam reformar e criavam novos prédios e etc. O Rio de Janeiro, que há 100 e poucos anos atrás era a capital federal do Brasil, sofreu uma grande reforma no ano de 1904. Inclusive, vai acabar gerando uma revolta, a chamada revolta da vacina, né? Uma revolta que as pessoas haviam sido expulsas de suas casas, depois eram obrigadas a tomar a vacina, só que elas nem sabiam o que eram as vacinas, né? Vamos lá. Na política, pessoal, que é um dos pontos principais e é uma das coisas que eu mais vou cobrar de vocês, né? O que é a política? É a questão de voto, dos partidos, quem comanda, quem controla a política. Vamos lá. Durante a Primeira República, a política tinha uma característica interessante, uma restrição ao direito do voto. Qualquer pessoa podia votar naquela época, 100 anos atrás? Não. Mulheres podiam votar? Não. Pessoas analfabetas que não sabiam ler e escrever podiam votar? Não.
Soldados e padres também podiam votar? Não, só homens maiores de idade, adultos, que soubessem ler e escrever. Só que quase não tinha escolas, pessoal. Então eram pouquíssimas pessoas que podiam votar. Eram pouquíssimas pessoas que votavam. O voto nem era obrigatório, as pessoas votavam se quiser. Tá? Uma outra característica que nós falamos, pessoal, um fenômeno, algo que aconteceu no Brasil, é o chamado coronelismo. O que é isso? Haviam os grandes proprietários rurais, chamados coronéis. Esses caras, esses grandes fazendeiros, eram muito ricos e poderosos e acabavam controlando, mandando, numa certa região. Esses coronéis, eles controlavam o voto das pessoas. Eles obrigavam as pessoas a votarem em candidatos que eles, os coronéis, queriam, que eram interessantes para eles. E muitas vezes, inclusive, usavam a violência, batiam nas pessoas, agrediam as pessoas, obrigando elas a votar nos candidatos que os coronéis queriam. Então, uma característica que está ligada à outra existia um controle do voto, que também é chamado de voto de cabresto. Havia um controle do voto. O voto de cabresto é uma expressão usada para falar que os coronéis, os grandes fazendeiros, levavam as pessoas para votar igual um vaqueiro leva o cavalo, na cordinha, chamada de cabresto. Então, a principal característica da política era pouquíssimas pessoas podiam votar. Além disso, haviam os grandes fazendeiros, que eram poderosíssimos e chamados de coronéis, que controlavam, que mandavam as pessoas a votarem ou não votarem, que controlavam o voto, tá? Então, quando eu falo, o que é voto de cabresto? É justamente o controle do voto, ou seja, algumas pessoas poderosas, como os coronéis, mandavam e desmandavam, obrigavam as pessoas a votarem ou a não votarem, ok? Controlava. Mas podia? Não, pessoal, poder não podia, mas as pessoas faziam, E muitas das vezes usavam da violência, usavam agressões para obrigar as pessoas a seguirem um voto, ok? Uma outra característica, pessoal, é que 2 estados eram muito mais poderosos que os demais. Na época, o estado de São Paulo, maior produtor de café, e o estado de Minas Gerais, o segundo maior produtor de café e o maior produtor de gado, por isso leite da vaca. Então, o café com leite é o nome dado ao fato de a maioria dos presidentes ou eram paulistas, ou eram do estado de São Paulo, ou eram de Minas Gerais. Professor, só tinha paulistas e mineiros? Não. Tiveram outros presidentes, mas a grande maioria dos 14 presidentes da Primeira República, da República Velha, eram da oligarquia, das famílias poderosas de São Paulo ou de Minas Gerais. Por isso também o nome República do Café com Leite, ok? O poder político, os governadores, os prefeitos, os presidentes, eram apenas poucas famílias, eram poucos políticos que controlavam, o poder ali. Então, quando você tem poucas pessoas que controlam o governo, nós chamamos de oligarquia. Por isso que também você pode encontrar o nome República Oligárquica, para se referir a esta época, a Primeira República, a República Velha. Por quê? Porque eram apenas poucas pessoas, poucas famílias que controlavam toda a política. Como é que eles faziam isso, professor? Por meio do controle do voto. Ok? Vamos lá. Essa época você pode perceber que
pela forma como era o voto, as coisas não deviam ser muito boas, principalmente, né, para os mais pobres. E muitas revoltas, guerras, rebeliões, greves vão acontecer no Brasil, pessoal. Um monte de revoltas, de conflitos entre pessoas pobres e o Brasil, e o governo, e o exército, né? Nós vimos, por exemplo, sobre a Guerra de Canudos, as pessoas pobres que seguiam um cara meio malucão, chamando Antônio Conselheiro, né? Queriam criar ali uma vida melhor e acabaram sendo massacrados pelo governo. Haviam aqueles bandidos do interior do Brasil, pessoas que viviam pela própria força, né? Que também numa época de muita violência, de pobreza no interior do sertão, né? Os cangaceiros fizeram fama. Então o cangaço não foi uma guerra só, ele aconteceu por mais de 100 anos, né? E eram grupos de pessoas que andavam armadas e tocavam o terror, viviam pela vida da espingarda. Revolta da vacina, eu já comentei com vocês aqui, ela vai acontecer no Rio de Janeiro em 1904. Muitas casas foram demolidas na reforma do Rio de Janeiro, foram mais de 2.000 moradias que foram demolidas, muitas pessoas perderam suas casas, depois ainda tiveram que ser obrigados a receber uma vacina, isso levou uma grande revolta. A revolta da Chibata aconteceu em 1910, né? Os marujos, os marinheiros, os soldados da marinha se revoltaram contra os castigos físicos que eles sofriam, né? Contra as chibatadas. Chibata é um chicote que você usa para bater nos cavalos, né? Para eles correrem, etc. Então os marinheiros se revoltam, né? Contra esses castigos corporais, que vão acabar mesmo, né? Os revoltosos tiveram um certo sucesso, mas depois, né, nós vimos que eles foram perseguidos pelo governo, muitos deles foram mortos. Pessoal, os trabalhadores, principalmente os trabalhadores urbanos, ou seja, os trabalhadores das cidades, das fábricas, também tinham uma condição de vida péssima, horrível, e também lutavam para ganhar melhores condições de vida, tá? Pessoal, um outro conteúdo aqui, a chamada Era Vargas. Vamos lá, capítulo 5, a Era Vargas. Por que Era Vargas? Uma era é um longo período, né? A Era dos Reis, a Era dos Impérios, a Era Vargas. Getúlio Vargas ficou 15 anos governando seguidos. Depois ele ainda volta, ainda fica mais um pouquinho, mas 15 anos seguidos, é por isso que existe um nome chamado Era Vargas. Você vai ler o seu livro, você vai ver que o Vargas fez muita coisa, né? Agora, ele chegou à presidência como ele foi eleito? Não. Aconteceu uma revolução. Os soldados pegaram as armas, expulsaram o presidente e convidaram Getúlio Vargas para chefiar o poder. Então ele chega por meio de um golpe chamado Revolução de 1930. Ficou 15 anos seguidos, por isso, né, o chamado Era Vargas. Getúlio Vargas, pessoal, ele vai dar um golpe de Estado e vai implantar uma ditadura. Como assim, professor? Ora, tinha eleições marcadas para acontecer no ano de 1937. Estava tendo as eleições, só que aconteceram algumas coisas lá. Getúlio Vargas vai suspender as eleições, vai cancelar as eleições, vai proibir os partidos políticos, vai prender todos os deputados e políticos que eram contra, que eram inimigos políticos de Getúlio Vargas, e vai implantar uma ditadura, um governo ilegal, né? Um governo que proíbe qualquer pessoa de falar mal dele, né? Mata, expulsa as pessoas que são contra o governo, enfim, um governo violento, né? Só que ao mesmo tempo que havia uma ditadura, o país cresceu muito na economia. O governo criou algumas empresas importantes, né? E aí
o setor da indústria no Brasil começou a se desenvolver muito mesmo, tá? Além disso, pessoal, para controlar as propagandas, os filmes, né, as músicas, para controlar até mesmo o carnaval, nós vimos aqui que o Getúlio Vargas tem uma grande influência, tem uma grande relação com o samba. Nós vimos que o samba é o primeiro estilo musical a ficar famoso em todo o Brasil. E isso acontece muito por conta também da rádio, né? Os rádios, os aparelhos, as transmissões de rádio eram uma novidade na época. E, por exemplo, a rádio fazia com que pessoas tanto do norte quanto do sul do país pudessem ouvir a mesma música, né? Então, pessoal, além disso, para controlar qualquer música, filme, teatro que era criado no Brasil, para controlar qualquer livro, notícia que saía no Brasil, o governo criou o DIP, é um órgão do governo, um departamento, né, de imprensa e propaganda. Além de proibir os jornais que falavam mal do governo, o DIP promovia materiais, fazia cartilhas, fazia jornais. Getúlio Vargas chegou a criar um programa de rádio chamado A Voz do Brasil, que é obrigatório. Hoje não é mais obrigatório, até pouco tempo era. E aí, às 7 horas da noite, em todo o Brasil, o governo falava sobre as suas, né, ações e realizações, etc. Então, o Getúlio Vargas cria um órgão do governo para proibir tudo que era contrário a ele e para produzir imagem, né, fazendo com que ele ficasse bem na fita. Então colocava ele do lado de criancinhas, criavam musiquinhas falando bem dele, enfim. Até o carnaval sofreu, por exemplo, censura. O que é isso? Foi criada uma lei, o DIP estabeleceu que o carnaval só podia falar da história do Brasil. Outros temas não podiam ser tratados naquelas escolas de samba, por exemplo. Tá? E também durante o governo de Getúlio Vargas, o Brasil participou da maior guerra do mundo, né? A Segunda Guerra Mundial. Nós vimos os videozinhos, né? Nós vimos qual foi a participação do Brasil. O Brasil chegou a mandar um monte de soldados lá para a Europa, né? A FEB, a Força Expedicionária Brasileira, foram mais ou menos 25 mil soldados brasileiros que lutaram principalmente na região da Itália, ok? Então, pessoal, e aí no mais é isso aí. Eu quero que vocês estudem, leiam o livro de vocês e revejam aquelas aulinhas que nós tivemos, tá? No mais, fiquem com Deus e boa atividade para vocês na sexta-feira. Tchau, tchau.